O que você está construindo para a sua vida? Pense bem, é uma pergunta fácil. Quero deixar uma outra pergunta. O que você tem construído para a sua verdadeira vida? O que as crianças têm a dizer sobre isso para você? Sou o Padre Isaac, da comunidade Aliança de Misericórdia. Vamos juntos meditar este evangelho de hoje. O evangelho de hoje fala o seguinte: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Olha que interessante. As crianças são este exemplo deste reino dos céus. Lembrava da história do Pequeno Príncipe. Se você não leu ainda essa história, é maravilhoso, vale a pena conferir essa história. Mas tem um momento que aquele homem se questiona sobre os homens grandes e as crianças. E ele diz o seguinte, com as minhas próprias palavras, lógico. Ele vai falar sobre os homens grandes que não conseguem ver alguma coisa sem imaginar os números. Para o homem grande é difícil falar de uma casa sem falar dos números da casa. Para o homem grande não é possível dizer sobre esta casa sem falar sobre o número de quartos, quantas pessoas que ali moram, quanto custa. É impossível ao homem grande imaginar uma casa sem esses valores, enquanto para a criança é bem fácil dizer sobre aquela casa sem enunciar nenhum valor. Quando nós pensamos nas crianças que falam do seu pai, elas não dizem o meu pai é isso, ele faz isso aqui, elas dizem ele é o meu pai, esse é o meu pai. É tudo muito simples. Tem aquela história muito forte de uma criança que carrega com muito esforço o seu irmão que estava doente, e quando chega no vilarejo, as pessoas perguntam, mas como você conseguiu carregar tanto peso assim? Como você deu conta? E aquela criança diz, é o meu irmão. Não havia ali para aquela criança o peso, a medida, porque simplesmente era o irmão. E por ser o irmão dela, poderia ser qualquer peso, aquela criança iria carregar o irmão. Como nós podemos ver, as crianças podem nos ensinar alguma coisa, podem nos falar dessa experiência de não olhar para números, de não olhar para medidas, mas olhar aquilo que está escondido. No Pequeno Príncipe ainda começa com uma história onde ele fala do primeiro desenho dele. Este primeiro desenho, ele desenha uma jiboia, que ali dentro dessa jiboia tem uma vaca. Mas todas as pessoas, todos os homens grandes, ao olhar para aquele desenho, fizeram ele desistir de desenhar. Porque os homens grandes não conseguiam ver aquela jiboia que tinha ali dentro dela uma vaca, vamos dizer. É interessante como as crianças podem ver coisas que nós não vemos. Peça uma criança para desenhar para você. E você vai perceber que ela consegue ver muitas coisas que você não vê. Quando nós começamos a nos tornar criança, começamos a ver coisas que os homens grandes não veem. Começamos a olhar para o coração e não ver somente fachada, mas ver o que está dentro, como olhando para aquela jiboia e vendo aquilo que está ali dentro, embora aparentemente é apenas um rabisco. Lembro de um dos nossos acolhidos que estava se recuperando na nossa casa. Ele já tinha passado por inúmeras casas de acolhida, e foi fazer o que a gente chama de processo de reinserção, voltar para o convívio. Ainda trabalhava, mas morava ainda na nossa fraternidade. E veio então o filho dele para ficar um tempo com ele. E era muito interessante, porque o filho dele falava assim, cadê meu pai? Aonde meu pai está? E aquele menino, que tem ali os seus 7 anos, que passou boa parte da vida sem o pai, gritava por toda a casa, cadê meu pai? E eu falei assim, mas o que você vai fazer? Eu e meu pai vamos no shopping. Como é bonito. Aquela criança não olhava a história, o abandono que o pai fez, a situação que ele viveu por causa das drogas. Ele via somente o pai dele. Quando começamos a nos tornar criança, quando nós adquirimos essa capacidade de olhar além, todas as coisas começam a se encantar. Você começa a ganhar um presente e você não olha somente os embrulhos, mas você começa a olhar aquela doação que está ali atrás, aquele amor que está ali atrás. Você já percebeu que no seu trabalho tem muito amor? Já percebeu que os seus amigos têm muito amor? Já percebeu que tem muito amor na sua família? Ou talvez você tenha se tornado grande demais e parado nos números, e por isso não consegue ver o reino de Deus,
que se esconde e não consegue ver o reino de Deus que se esconde em cada coração, aonde a gente pode parar com uma pessoa e de repente gastar muito tempo, horas, minutos, e não mais contar os minutos e horas, mas contar aquele coração que está ali conosco. Volte a se encantar com aquilo que é pequeno, com aquilo que está escondido. Deixe nascer dentro de você esta criança novamente, que ela possa voltar a desenhar e descobrir que naqueles sonhos de criança tinha muita realidade que foram perdidas e que precisam ser recuperadas. Deus os abençoe, fique com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.